Estamos começando mais um Momento Astronômico e no programa de hoje iremos falar sobre a extinção dos dinossauros. Será que realmente foi um asteroide que causou a extinção desses animais? Bom, para falar sobre isso, trouxemos com exclusividade o professor e doutor em ciências Paulo Sobreira. Tudo bem, Paulo? Tudo bem, Calil. Paulo, para começar, nós sabemos o seguinte: existe o universo, onde no universo existem milhares e milhares de galáxias. Vamos entrar então na nossa galáxia, que existem bilhões e bilhões de estrelas. Nessas estrelas, nós temos vários planetas girando em torno de algumas delas por aí. Hoje a gente já sabe disso, né? Sim. E existe uma estrela, o Sol, que é a nossa estrela. Nessa estrela giram os planetas e alguns corpos. E é aí que eu deixo para você. Eu queria que você falasse para nós aonde se encontram os asteroides e descrever rapidamente o sistema solar, onde está a posição de cada planeta, onde se encontram os asteroides, enfim. Os asteroides são chamados pequenos corpos do sistema solar e eles estão situados principalmente entre as órbitas de Marte e Júpiter, e também há uma grande família de asteroides situados além da órbita de Netuno, são chamados transnetunianos. E afora isso, muitos asteroides giram em torno de Júpiter, de Saturno, cruzam a órbita dos chamados planetas interiores, que é o caso de Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. E há uma série de cometas que também são aí confundidos com asteroides, porque não há assim uma classificação muito clara do que vem a ser cometa do que vem a ser asteroides. A única diferença é que o cometa ele tem uma capa de materiais congelados e quando se aproxima do Sol eles volatizam e formam então toda aquela cauda de vapores, de gases. E pode ser que os asteroides sejam cometas que perderam essa capa. Então, muitos asteroides fazem órbitas parecidas com a dos cometas. Então, a rigor, eles estão espalhados pelo sistema solar, concentrados nesses dois grandes cinturões. Eu tenho uma imagem aqui que eu acho que relata muito isso que você falou, né? A localização desses corpos no nosso sistema solar. Então veja que essa parte em amarelo seria os asteroides, é isso, Paulo? Os asteroides situados ali entre Marte e Júpiter, e o que nós podemos ver também é que na órbita de Júpiter há duas pequenas concentrações que são chamados asteroides troianos, que eles acompanham o tempo que Júpiter leva para dar uma volta em torno do Sol, que é de aproximadamente 12 anos. Então, eles não mudam a distância deles a Júpiter. Então, eles estão presos gravitacionalmente ao Sol e a Júpiter. São pontos de equilíbrio na órbita. Então, esses são os asteroides que a gente pode dizer até que estão estáveis. O problema são aqueles asteroides em órbitas instáveis. Esses é que podem vir a colidir com os astros em geral. E o que faz esses asteroides se desprender dessa região? Ao longo da história do sistema solar, nós temos que considerar aí pelo menos 5 bilhões de anos, o sistema solar entrou numa situação de estabilidade com as órbitas. Aqueles asteroides que tinham órbita muito alongada, eles colidiram entre os próprios asteroides e com os planetas e com os satélites dos planetas. Aqueles que ainda hoje possuem uma órbita um pouco mais circular, eles ainda sofrem perturbações gravitacionais, principalmente de Júpiter. Quando eles giram em torno do Sol, eles também passam, de vez em quando, perto de Júpiter. E Júpiter sempre dá uma puxadinha para fora da órbita. Então, quantas vezes isso acontecer ao longo de milhões e milhões de anos, isso pode fazer com que o asteroide saia da órbita original dele e pode entrar numa rota de colisão com o próprio planeta Júpiter, ou até as situações em que pode coincidir de Júpiter puxar de um lado e Marte puxar do outro. E aí esse asteroide depois ele acaba atravessando a órbita de Marte. Então, um pouquinho só que puxa aqui, puxa ali por ano,
ou a cada passagem desse asteroide, é o suficiente para prever-se que dentro de 100 milhões de anos, 1 bilhão de anos, aquele asteroide vai ser retirado da órbita original. Então, com isso, é que esses asteroides acabam atravessando novas órbitas. Para você ter uma ideia, 70% deles, quando são expulsos do cinturão de asteroides por esse sistema, que é chamado de ressonância orbital, 70% são lançados em direção ao Sol. E aí, entre o Sol e Júpiter, tem Marte, tem a Terra, tem Vênus e tem Mercúrio. Todos eles perturbando a órbita desse asteroide. E existe a probabilidade de se chocar, então, entre esses astros que estão aí. Exatamente. Esses seriam os chamados choques mais modernos pelo qual o Sistema Solar passa. Porque houve uma situação muito mais violenta no início do Sistema Solar, né? Então, esses são as situações assim dos últimos milhões e bilhões de anos que têm ocorrido. E a Terra tem sido vítima desses tipos de impactos. Cai muito, Paulo, meteoros aqui na Terra? Pois meteoros, sim, realmente eles caem. O meteoro ele é justamente quando o astro, ou até a partícula de poeira, penetra na atmosfera. E aí forma aqueles riscos. Aquele risco que é o meteoro. Que o pessoal confunde como estrela cadente. Como estrela cadente. Que ainda bem que não são estrelas que caem, né? Ainda bem, porque as estrelas são muito maiores que a Terra, né? Ainda bem que elas não caem. E nesse daí, daria para estimar cerca de 500 toneladas por ano. É o que se acresce a massa da Terra por meteoros. Quando eles conseguem atravessar a atmosfera e chegar até a superfície, eles são chamados de meteoritos. Esses daí já são mais raros. Porém, existe uma taxa anual em que se encontram aí pedaços com até 30 quilos, coisa pouca. É anual. Conforme vai aumentando a massa desse astro, desse bloco de rocha, aí já vai ficando mais raro. Aí já começa a entrar para a faixa assim, de a cada 1000 anos cai alguma coisa um pouquinho maior, depois a cada 10 mil anos, a cada 100 mil anos, 1 milhão de anos, e até chegar numa faixa de aproximadamente 65 milhões de anos, que é o impacto de um grande corpo com mais de 10 quilômetros de diâmetro, que deve ter sido o causador da extinção dos dinossauros. E de fato, a causa da extinção dos dinossauros foi realmente o impacto ou já vinha de um processo anterior onde a própria espécie já estava sofrendo um processo de extinção? Né? Pois essas são as duas correntes que a ciência apresenta hoje. Dentro da astronomia, foi publicado recentemente na revista Nature, primeira semana de setembro de 2007, uma matéria dizendo que foi um asteroide, de fato, que extinguiu os dinossauros, inclusive até encontrou-se o sítio desse asteroide, de onde ele provém, lá no espaço, que é a família de asteroides Batistina. Então nós podemos até conversar um pouquinho sobre isso. E aí a outra versão é a versão dos chamados cientistas da Terra, que ficam mais com essa versão que você acaba de colocar, que haviam outros processos que já vinham eliminando os dinossauros, e não só eles, quanto outros grupos de animais vegetais, e o impacto do asteroide foi assim, o tiro de misericórdia que acabou com eles. Esse processo o que se deve? Antes que a gente entre no Batistina, né? Que o nosso tempo já estamos partindo para o segundo bloco, acho que rapidamente dá para falar sobre esse processo. Certo, tá bom. Pois é, o que se imagina é que os dinossauros já vinham passando por uma série de problemas. Um deles era com relação à calcificação, porque hoje tem experimentos que já foi acompanhado com pássaros, quando existe um estresse com esses pássaros, que tem muita fêmea junta, elas passam a ingerir uma quantidade pequena de cálcio, e aí a casca dos ovos ficam fininhas, e aí recebe muito a radiação infravermelha do sol, e os bichinhos cozinham dentro do ovo, né, antes, né? E tem uma outra situação inversa, que deve ter ocorrido com os dinossauros. Muita ingestão de cálcio, fazendo com que a casca dos ovos ficassem grossas e os animais não eclodissem. Essa também é uma das versões
Tá? Além da questão da temperatura, porque ainda se discute muito a situação de dinossauro tem sangue quente, sangue frio, e parece que já havia uma boa e grande mudança climática que já estava exterminando uma boa parte dos dinossauros por causa do frio. Ok, Paulo. Então, sobre o asteroide, daqui a pouco a gente vai falar no próximo bloco, tá ok?